E aí, pessoal, é um prazer estar de volta, como sempre, e é um prazer estar aqui com vocês com conteúdos literários. Sei que eu prometi 1000 coisas para esse mês de aniversário, e infelizmente peguei uma mega gripe agora, nesse finalzinho aí de julho, e acabou atrasando um pouquinho meus planos, porém, vou chegar com uma das coisas que vocês sempre me pedem, que é lista. E na primeira lista de julho eu trago para vocês 5 livros que com toda certeza me surpreenderam demais. Aquele final que eu não esperava, ou aquele enredo que eu nem imaginava, ou aquela capinha que eu ia deixar de lado, mas eu insisti e tive uma grata surpresa. E não vão ser livros tão convencionais assim, prometo para vocês que tem algumas coisas que talvez vocês não conheçam ainda. Antes de começar essa lista, peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Curta e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora uma lista literária. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a uma lista. Vocês sempre me pedem conteúdo de lista, eu sempre prometo, acabo não trazendo, ou trouxe umas há muito tempo atrás, e nesse mês de aniversário prometi que eu traria alguns conteúdos diferentes. Não é aquilo que eu quero trazer ainda, tá sendo produzido por aí, mas aqui eu trago um conteúdo que eu sei que vocês gostam muito. Então tem lista de Casa Assombrada, livros de crianças assassinas, que inclusive eu já tenho aqui no canal, mas eu posso refazer. Mas agora eu vou fazer para vocês a lista dos livros que me surpreenderam demais, seja no final, no meio, no enredo, a gente vai conversando sobre enquanto a gente conversa. Primeiro, um livro contemporâneo, mas não se preocupe, os livros vão ser bem diversificados de contemporâneo para livro antigo. Esse livro aqui é um dos livros que mais me surpreendeu em relação ao seu final. Eu estou pensando em acabar com tudo. Esse livro, inclusive, tem uma adaptação para Netflix, um seriado que eu não gosto, acho extremamente ruim. E esse livro aqui, por si só, ele se fecha, é incrível e não precisaria ser adaptado. Aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista que viaja com o seu namorado Jake em direção à casa dos pais dele. Ela vai pela primeira vez conhecer os seus sogros. E desde o começo dessa viagem, no meio do caminho, nos lugares que esse cara para, até chegar à casa de seus pais, ela vai sentindo um clima muito estranho, frases que não fazem sentido, algumas situações que não são tão corriqueiras e que vão acendendo um alerta na cabeça da nossa protagonista. Só vou falar isso, porque quando chega de fato na casa dos pais desse cara, as coisas vão ser muito mais estranhas e com toda certeza vão dar um nó na tua cabeça. Para mim, esse livro, além de ter uma reviravolta incrível, que com toda certeza não esperava, ele é um livro que me deixou muito reflexivo. Então, para mim, valeu muito a pena, adoraria relê-lo, inclusive. É um dos melhores livros que eu tenho na estante. Outro livro, agora não contemporâneo, aí eu falei para vocês que eu ia trazer coisas diferentes para cá, é esse livrinho aqui, O Legado. O Legado é, deixa eu ver de que o autor, nem o autor tem na capa. Vamos ler juntos para descobrir. Baseado numa história de Jimmy Sangster. Bem diferente, né? John Coyne. Aqui, tá escrito aqui do ladinho. John Coyne é um autor que tem outros livros aqui na minha estante. Eu não sei quais, não lembro agora de cabeça, mas eu conheço esse carinha aqui por algum outro título. Esse livro aqui é uma grata surpresa, porque ele lembra muito um livro da Agatha Christie chamado E Não Sobrou Nenhum. Esse livro foi escrito em 1979, então eu imagino que ele tenha se inspirado no romance clássico da Agatha Christie, e ele segue essa mesma ideia, de 6 pessoas que vão em uma mansão ficar ali trancadas por um final de semana, e elas começam a morrer uma por uma, e cada uma dessas mortes tem um elemento meio místico, o modo como elas morrem, o modo como fica a disposição do corpo. A gente acompanha até mesmo umas mortes e dá aquela impressão de que algo de sobrenatural está ocorrendo, ao mesmo tempo que o autor fica julgando que talvez tenha um assassino no meio dessas pessoas. É um livro muito legal, que me surpreendeu demais, e livro este que eu quero fazer uma releitura para trazer uma crítica à altura, porque tem várias coisas aqui que eu acabo não lembrando, personagens, cenas, e eu lembro que foi uma leitura muito saborosa. Então esse aqui é o típico terror dos anos 70, gostoso de ser lido, que você consegue pagar baratinho num sebo e consegue levar para qualquer lugar. Vale muito a pena. Isso aqui é um achado. Se você achar na tua estante ou em algum sebo,
compre porque vale muito a pena. Outro livro que me surpreendeu bastante é um livro de um autor que eu sempre falo por aqui, que é um cara que eu sou apaixonado por tudo que ele escreve, que eu fico muito triste toda vez que eu falo nele, porque infelizmente as editoras brasileiras não apostaram mais nesse autor, e ele é um cara incrível, e é sim o John Verdon. Esse cara aqui é fantástico, e esse foi o primeiro romance dele que eu li. Então eu entrei no universo do John com esse livro, que é um dos livros mais emblemáticos desse cara. E esse cara aqui, ele escreve uns suspenses policiais que são perfeitos, que tem um suspense que você nem imagina e uma solução do mistério que você jamais vai chegar perto da resposta. Pelo menos esse aqui eu não cheguei nem um pouquinho perto. Só para dar um prenúncio do que é essa história. Um cara recebe uma carta pelo correio. E essa carta está escrito assim: se alguém lhe dissesse para pensar em um número, sei em que número você pensaria. Não acredita? Vou provar. Pense em qualquer número de 1 a 1000. Agora veja como conheço seus segredos. E esse cara recebe essa carta pelo correio, que parece quase uma pegadinha. Ele pensa num número aleatório, que é o 658, e quando ele abre, está lá 658. Então alguém misterioso deixou essa caixa no correio, descobriu um número que ele pensaria e também sabe os seus segredos. E isso deixa ele completamente desesperado. E nesse desespero ele começa a receber outras cartas também ameaçadoras e ele resolve contratar o detetive David Gurney, que é um detetive já aposentado ali, que tinha muita experiência em casos criminais, que é um cara extremamente astuto e inteligente. E quando esse cara entra no caso, ele acaba descobrindo outras personagens bem interessantes, inclusive um guru meio autoajuda, que fica ali próximo aos ricaços, dando um pouquinho de suas dicas. E ele também vai coletando as dicas de quem é essa pessoa que sabe os segredos desse seu amigo e o porquê dele estar correndo perigo de fato, porque as mensagens cada vez se tornam mais ameaçadoras. Vai ter assassinato aqui. Não vai ser só um, vai ser mais de um. E a solução desse mistério do cara que sabe o que você está pensando é uma solução que eu garanto para vocês vai ser uma das melhores que você já leu. Parte boa do John Verdon. Todas, do início ao fim. Eu sou apaixonado por esse cara. Mas parte boa é que ele tem capítulos curtos. Os capítulos são intitulados. Então um capítulo vai levando ao outro. Isso eu gosto muito. Geralmente com gancho. Esse cara sabe muito escrever livros com gancho, final de capítulo com gancho, então você sempre tem a vontade de continuar lendo a história. É uma história que você devora tão rápido que você fica triste. Acabou. Assim como os livros do John, que aqui no Brasil vieram só 5. É pouco para esse cara aqui que merece muito mais. Outro livro que me surpreendeu também pelo seu final é esse aqui, Por Trás de Seus Olhos. Se eu não me engano, ele tem uma adaptação também para Netflix em um seriado ou um filme, eu não lembro bem, mas eu acho que tem sim, porque eu tenho um conteúdo sobre isso por aqui. Mais uma vez, eu gostei mais do livro com toda certeza. E aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Louise, que é uma secretária que trabalha mais de home office, é mãe, vive naquela rotina super cansativa, às vezes ela vai trabalhar externo, só que ela vive ali para trabalhar, para sobreviver, ela acabou de sair de um divórcio muito complicado, então ela está numa situação bem complicada mesmo, inclusive com sua autoestima. Eis que um dia ela vai beber num barzinho e conhece um homem maravilhoso. Homem esse que a encanta de imediato. E logo na sequência, ou muito próximo àquele grande evento ali dela conhecer um cara que parece ser o próximo amor de sua vida, ela conhece uma mulher. Mulher esta que é muito simpática e logo se torna sua melhor amiga. Só que aí ela vai para o escritório um dia trabalhar e descobre que esse cara maravilhoso, perfeito, incrível, é o seu chefe. E para piorar, ela descobre que a esposa do seu chefe é aquela moça que ela virou melhor amiga. E aí as coisas vão se complicar. Vou dizer pra vocês que parece uma história Casa de Família, falando assim essa história pra vocês, só que não tem nada de Casa de Família. É um livro que tem um dos finais mais criativos que eu já li na literatura, e é um final que com toda certeza é completamente inesperado, inclusive na página final. Não é um final que todo mundo vai amar, é um final que às vezes vai deixar você frustrado, com raiva, mas mesmo assim é um final muito bem escrito, realmente bem incrível mesmo. Inclusive, a autora é a Sarah Pinborough. Vou procurar outros livros dessa autora, lembrando dela agora. E deixei por último um livrinho que ele me surpreendeu pelo final, e já falei dele para vocês aqui em algum momento
em outras listas, talvez, principalmente na lista dos melhores livros que eu li na vida, e esse livro é Quando os Adams Saíram de Férias. Nessa edição aqui que eu tenho bem antiguinha, edição esta que deve ter sido lá dos anos 80, edição do Círculo do Livro de 1987, com essa capa que eu não imaginava que seria uma pedrada quando eu comprei no sebo. Não sei nem por que eu comprei. Talvez vindo das dicas do Biblioteca do Terror, que eu lembro que quando eu não tinha canal, não tinha nada, eu buscava muita informação sobre livros de horror, e onde eu encontrava isso era no Biblioteca do Terror, um site que infelizmente não está tão ativo ultimamente, e eu buscava muita informação sobre filme no Boca do Inferno, que inclusive eu tive o prazer de escrever por lá por um tempo. Mas então, atrás dessa indicação do Biblioteca do Terror, encontrei essa raridade incrível aqui, e me deparo com uma das histórias que com toda certeza tem um dos finais mais pesados, emblemáticos, sofríveis e incríveis que eu li na literatura. Para vocês terem uma ideia, esse foi o único livro, e olha que eu já li muita coisa na minha vida inteira, que eu tive que parar a leitura porque eu não aguentei ler a história. Eu li a cena do que ocorreu, parei e falei, nossa, isso não é para mim. Tive que dar uma respirada, tive que fechar o livro e abandonar ele um pouquinho para depois voltar, porque foi um final que foi muito impactante. Peço perdão porque minha voz está perdendo um pouquinho a força, porque eu tô com uma gripe meio complicada. Mas com toda certeza é um livro que vale a pena. E aqui o título Quando os Adams Saem de Férias, porque de fato os Adams, os pais, né, de uma família rica, saem de férias e contratam uma adolescente para ser babá de algumas crianças que são os filhos dele. Filhos esses que são, tipo, filhos de rico, muito mimados ali, crianças pequenas, se eu não me engano são 3, uma criança pequena e 2 adolescentes. E aí essa babá vai ali com todo carinho, com toda emoção, porque ela gosta de criança, cuidar dessa galerinha ali. Só que o que ela não esperava é que esses meninos, eles são muito mais do que apenas crianças. Eles têm uma mentalidade meio mordaz, meio maldosa, e eis que eles vão acabar prendendo essa babá e vão acabar fazendo com que ela passe por alguns desafios físicos e até mesmo alguns abusos. E aí se prepara, porque lá vem pedrada mesmo. É um livro forte e com um final que é de ficar contorcido na cadeira, na cama, onde você estiver lendo. Então, com toda certeza, por essa capinha aqui e também pela capa da edição da Dark Side Books, você nem imagina o que você vai encontrar. Então, essa foi a minha lista. Já estou com outras listas em mãos aí que eu pretendo fazer. 5 livros de Casa Assombrada, vou trazer para vocês aqui. Talvez eu grave ainda essa semana. E prometo que ainda estou tentando pelo menos me organizar para uma live. Se não acontecer em julho, vai acontecer no começo de agosto. Mas vai acontecer com sorteio de livros incríveis ainda. Vou sortear 2 livros da Dark Side Books que eu tenho aqui. Já estou conversando com uma editora minha que é parceira, que é a School, para ver se ela consegue entrar aí nessa parada. Mas mesmo se não entrar, pelo menos 2 sorteios terão, e o tema está entreaberto, mas pelo que eu conversei com vocês aí, são os livros que marcaram a minha vida, fora as conversas que a gente vai ter enquanto estivermos em live. Então aguardem em breve novidades, tanto do sorteio quanto da própria live. E as próximas listas estão chegando por aí. Então obrigado pela atenção de vocês e obrigado por esse carinho que vocês têm trazido aqui nesse mês de julho. É o mês do meu aniversário e é um grande prazer estar com vocês aqui todos os dias que eu consigo gravar e todos os dias que vocês escrevem eu acabo respondendo por aí.